Boa noite, pessoal. Beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, dessa vez para uma aula ao vivo, com a professora Giovana, que vai falar um pouco sobre a disciplina para vocês. Desejo a todos aí uma boa aula e aproveitem a professora ao vivo, tirem suas dúvidas, deixem suas perguntas no chat, né? E vamos lá, vamos começar. Vou passar a palavra para a Jéssica para ela se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Jéssica, coordeno os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e Design de Moda. Sejam todos bem-vindos. Aproveite esse momento para as dúvidas e oportunidade para falar com a professora. Bons estudos para vocês. Beleza, Giovana, fica à vontade para fazer uso da palavra. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Giovana. Eu sou arquiteta, especializada em projeto arquitetônico e mestre em metodologia do projeto. Eu estou aqui com vocês na disciplina de representação gráfica e desenho universal. Apesar de eu ser arquiteta, é uma matéria que abrange diversos cursos, engenharia, design de moda, própria arquitetura. Então, sintam-se à vontade para tirar qualquer dúvida. Acredito que as dúvidas eu vou responder no fim da aula. E vou prosseguir com a aula a partir de uma apresentação por PowerPoint, tá bem? Vou aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Só me confirma, por favor. Tá tudo certo, pode prosseguir. Beleza. Bom, então, acredito que vocês já estejam um pouco familiarizados, a nossa disciplina é representação gráfica e desenho universal. Eu fiz um compilado de todo o conteúdo abordado na apostila, para apresentar para vocês de uma forma mais dinâmica e, assim, facilitar qualquer dúvida que venha aparecer. Bom, o primeiro tópico que a gente abrangeu nas apostilas foram os instrumentos e materiais de desenho e, primeiramente, a importância do desenho na arquitetura e engenharia e também no design de moda, com a função de representar os elementos de um projeto por meio de diferentes formas e dimensões, chegando ao mais próximo da representação real. Aqui a gente encara, quando se fala de representação do desenho, não quer dizer só o desenho técnico, para apresentar projetos, implantações, mas também o desenho à mão livre, que é muito utilizado para esboçar uma ideia ou um pensamento inicial. Bom, aprendemos também a gente vai se familiarizar mais um pouco com os instrumentos de desenho, né? A prancheta, que é a superfície indicada para representação de desenho técnico, pelo fato da gente conseguir apoiar a régua T ou a régua paralela e essas duas deslizarem mais facilmente pelo desenho. Os lápis e as lapiseiras. É importante lembrar que os lápis e as lapiseiras apresentam diferentes minas e espessuras de grafite, e também com a intensidade que você pressiona o lápis, ou a lapiseira pode mudar o traço, pode acabar borrando o desenho, ou pode acabar realizando alguma rasura. Então, é sempre importante que a gente mantenha a mão relaxada para deslizar bem esse material. Bom, a régua T, a régua paralela, os esquadros são muito utilizados não só para os exercícios de perspectiva, né, quando a gente precisa de interseção com o plano em ângulos diferentes, mas também para traçar as linhas verticais, apoiado sempre sob a régua paralela ou régua T. Bom, um compasso para traçar as circunferências do projeto, muito utilizado quando é representado portas no desenho arquitetônico e de engenharia. Por fim, o escalímetro, acredito que esse tenha sido um pouco mais desafiador aí para vocês. O escalímetro é uma ferramenta fundamental nos cursos que utilizam o desenho como a principal forma de comunicação. O escalímetro mais comum apresenta 15 centímetros, tendo também de 30 centímetros, e as escalas de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. A partir de você rotacionar, né, o instrumento, você consegue ver as diferentes escalas. Bom, as linhas e traços, aqui na nossa tabela, a linha é o elemento principal do desenho, então sem a linha a gente não consegue fazer representação nenhuma. E cada linha tem uma função, por isso a gente utiliza as diferentes espessuras de grafite, as diferentes minas da lapiseira, para poder representar essas diferentes linhas, e assim representar o que cada uma delas representa no projeto. Claro que eu estou falando de desenho à mão livre, né, a gente também
tem a ferramenta AutoCAD para auxiliar no desenho técnico de forma mais rápida e dinâmica, mas é imprescindível que a gente saiba representar tudo à mão antes de passar para o computador. Então, essas linhas, elas são, cada função delas é universalizada, né? Então, todo mundo apto a ler um projeto de arquitetura e engenharia consegue entender a ideia que você está tentando passar. Então, a gente, aqui eu especifiquei as 3 lapiseiras mais usadas, que são a 03, a 05 e a 07. Existe a 09, outras espessuras, mas essas 3 realmente são as mais utilizadas no projeto. Então, a gente tem a linha cheia, que ela é para os limites de planos e cortes, a linha cheia média, a linha cheia fina, que é uma das mais utilizadas, que ela é utilizada para linhas de cota, linhas auxiliares, mudanças de material, a linha tracejada, que ela indica limites do terreno e os contornos da obra, muito importante na representação da implantação e da planta de situação, essa linha, a linha traço e ponto fina, que indica os eixos, e a linha pontilhada. Bom, entrando um pouco no panorama do desenho de observação, essa ferramenta é importantíssima não só para os cursos de engenharia e arquitetura, como também para o design de moda, tendo em vista os esboços que são realizados, né, para passar uma ideia aí para o papel. Então, os princípios básicos o enquadramento, a gente consegue ver ali na terceira imagem um enquadramento harmônico, onde o desenho não fica nem muito grande, nem muito pequeno. E ali também no desenho do vaso de flor, um desenho equilibrado, ocupando a tela inteira da superfície que está sendo representado de forma equilibrada. Bom, temos também os planos. Quando a gente quer passar uma ideia, a gente tem o plano de fundo, o segundo plano e o primeiro plano. Conforme o desenho vai se afastando, os objetos eles vão diminuindo. Então, a representação é sempre maior no primeiro plano e sempre menor no segundo plano. Igual a gente aprendeu também sobre a perspectiva cônica, ela se relaciona muito ao desenho de observação, por isso, pelo fato quando a gente afunila nosso olhar, o desenho diminui. Bom, as texturas aqui no desenho de observação, elas servem para aproximar o desenho da representação real. Então, elas são extremamente utilizadas no desenho de observação e também no desenho técnico por meio de achuras, né? A gente não utiliza efeito de luz e sombra no desenho técnico, mas a gente utiliza a achura que está dentro dessa textura. A achura, ela serve para diferenciar um material do outro. Então, existe uma achura para alvenaria, uma achura para o forro, e assim por diante. Bom, os efeitos de luz e sombra no desenho de observação, eles auxiliam na transmissão do efeito de profundidade àquilo que está sendo representado. Então, a gente consegue observar a sombra projetada, a sombra do próprio volume e a luz direta. Desenho de observação, eu sempre aconselho a gente a realizar com lápis. Lápis HB, 2B, dependendo do que a gente está representando. Já o desenho técnico, é aconselhável o uso da lapiseira, tá? Pelo fato de ter as minas dos grafites corretas e você não apontar e acabar mudando a espessura que você deseja, porque quando a gente aponta o lápis ou tá com a ponta mais grossa, essa espessura muda. Então, é sempre recomendado para o desenho técnico o uso de lapiseiras. E, de preferência, segurar um pouco acima da parte fixa da lapiseira, para não ter perigo de borrar o desenho e manter a mão leve e relaxada, igual eu já havia comentado. Bom, entrando aqui nos tipos de perspectivas, nós temos as perspectivas cônicas e cilíndricas. O que elas são? Elas são representações que acontecem por meio de projeções. Ou seja, a gente quer representar os 3 eixos dimensionais em um plano bidimensional. Então, fazendo uma subdivisão dessas perspectivas, nós temos a projeção cônica, com 1 ponto de fuga, 2 ou 3, e as projeções cilíndricas, a oblíqua, que subdivide em cavaleira, e a ortogonal axonométrica, que subdivide em isométrica, dimétrica e trimétrica.
métrica. Bom, por que projeções cilíndricas e não perspectiva? O nome é basicamente a mesma coisa, mas a gente utiliza a projeção por conta das retas projetantes, porque são as retas projetantes que definem o tipo de perspectiva que está sendo estudada. Bom, a gente consegue observar aqui a perspectiva cônica afunilando para um ponto de fuga e a diferença da perspectiva cilíndrica, onde as retas projetantes elas são paralelas entre si e não se convergem. Então, elas não vão para um ponto em comum, como a perspectiva cônica. No desenho de observação, a gente utiliza a perspectiva cônica, lembrando dos fundos do fundo do plano de fundo, do primeiro plano e do segundo plano. É a mesma coisa com a perspectiva cônica, né? Bom, para a gente realizar os tipos de perspectivas, a gente se utiliza de um plano de projeção que auxilia a nossa representação. Então, temos o plano de projeção, o ponto do objeto, a projeção do ponto do objeto no plano e a reta projetante. Bom, na perspectiva cilíndrica oblíqua, é uma perspectiva muito utilizada para a representação de peças mecânicas, de estruturas de engenharia, e também nos projetos de arquitetura, né? O tipo de projeção cilíndrica oblíqua é definida pela perspectiva cavaleira. Então, só existe a gente só vai estudar uma subcategoria da perspectiva cilíndrica oblíqua, que é a cavaleira, no qual as direções das retas projetantes formam um ângulo diferente de 90 graus no plano de projeção. Então, as retas projetantes, como a gente vê, elas não se convergem entre si, e quando atingindo o plano de projeção, elas alcançam ângulos diferentes de 90 graus. Aqui a gente consegue ver no exemplo ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus, por exemplo. Já a projeção ortogonal axonométrica, ela subdivide-se em isométrica, dimétrica e trimétrica. A projeção isométrica tem todos os lados do objeto iguais. É uma perspectiva muito usada, como eu já comentei também, nas representações de peças mecânicas, pois ela enfatiza da mesma forma todos os lados do objeto, né? A profundidade, altura e largura do objeto têm a mesma distância entre si, de 120 graus. Então, se a gente pegar... esqueci o nome agora. Enfim, se a gente fizer a rotação com o compasso, a gente vai conseguir observar que todos os lados vão ter a mesma ênfase. Já nas projeções dimétricas, elas apresentam dois ângulos iguais e um diferente, igual a gente pode observar na figura. E as projeções trimétricas têm todos os ângulos diferentes entre si. Os lados não apresentam o mesmo destaque. E por que essas projeções são nominadas como oblíquas? Porque as retas projetantes, elas atingem o plano de projeção a 90 graus. Então, as retas são paralelas entre si, não se convergem e atingem o plano de projeção a 90 graus, diferentemente da perspectiva cavaleira. Bom, chegando na perspectiva cônica, os raios projetantes, eles convergem entre si, ou seja, eles não são paralelos, eles convergem para um ponto de fuga, ou como eu vou mostrar a seguir, para mais de um ponto de fuga. Essa perspectiva, como eu comentei, ela é utilizada também nos desenhos de observação, e ela tem alguns preceitos que a gente utiliza para essa representação, que nos guiam a representar o objeto. A linha imaginária, a linha do horizonte, que determina a altura dos olhos de um observador em relação à linha de terra. A linha de terra, que é o plano onde o observador se encontra. A altura do observador, que é a distância entre a linha do horizonte e a linha de terra. E o plano entre o observador e o objeto, que é o espaço onde vai ser projetada o nosso objeto ou o nosso desenho. Aqui a gente tem uma perspectiva com pontos de fuga, a gente consegue observar a linha do horizonte e a altura do observador. Então, acontece uma interseção entre essas duas linhas e os pontos se convergem para um único ponto. Na representação do objeto, é como se a gente estivesse observando o objeto bem de frente, assim, e ele se afunilando cada vez mais ao ponto.
Na perspectiva com 2 pontos de fuga, os pontos estão alinhados entre si na linha do horizonte e o observador enxerga o objeto de forma oblíqua. As linhas verticais são paralelas entre si, já as linhas de profundidade e largura sofrem distorções, ou seja, elas se afunilam em direção aos pontos de fuga. Esse tipo de perspectiva ela é muito utilizada na representação de edificações, que a gente consegue ter a vista de duas faces do edifício, auxiliando, né, no entendimento do projeto total. Bom, e a perspectiva com 3 pontos de fuga é quando vemos um objeto de cima ou de baixo, em adição aos 2 pontos de fuga laterais, a gente tem mais um ponto acima ou abaixo da linha do horizonte. Essa perspectiva ela é pouquíssimo utilizada em projetos de arquitetura e engenharia, pois é muito raro a gente observar a base inferior da edificação, né? Então, essa perspectiva, ela é mais difícil a gente ver no dia a dia, no nosso olhar, né? A gente observando aí as paisagens do dia a dia, e ela também é menos utilizada nos desenhos de representação técnica. Bom, indo um pouco à frente, a gente tem os elementos de representação gráfica. Todo desenho, ele precisa, para ele ser compreendido, ele precisa estar numa prancha pré-definida pela NBR, e então o maior formato de papel para representação é o A0, e eles vão diminuindo gradativamente. O menor é o A4, e entre os dois tamanhos a gente tem o A3, o A2 e o A1. Quanto menor o número, seguido da letra A, maior é a folha. Então, quando a gente vai apresentar algum trabalho acadêmico ou apresentar algum projeto na prefeitura, por exemplo, o desenho precisa estar inserido em uma desses tamanhos de folha e dobrado da forma correta. Eu coloquei para vocês na apostila, né, um guia de como dobrar as folhas, e vocês também podem procurar vídeos no YouTube que mostram de forma mais um pouco mais clara e visual, né, para vocês visualizarem mais facilmente, mas basicamente as folhas mais utilizadas são a A2, A3 e A1, tá? São as mais utilizadas, comumente utilizadas na escala 1 para 50, 1 para 25, 75 e 100, assim, dependendo da representação do desenho. Bom, num desenho técnico, a nossa legenda, ou seja, os dados do desenho, ele precisa estar contido na prancha, né, que a gente está diagramando, por exemplo, e a gente precisa diagramar o carimbo, que é onde o profissional insere todas as informações daquele desenho. Claro que tem as informações básicas, mas dependendo do projeto, ou dependendo do leitor desse projeto, aparecem diferentes informações também. Então, não existe uma regra única para os dados do carimbo. Quando o projeto for para aprovação na prefeitura, pode ter outras informações adicionais, como cadastro fiscal, cadastro imobiliário, coisa que você não colocaria, por exemplo, na apresentação de um projeto de interiores, no carimbo de um detalhamento de marcenaria. Então, ele tem essas nuances aí nos dados do carimbo. Mas, basicamente, a gente precisa identificar. Aqui eu dei um exemplo para vocês de um carimbo acadêmico. Então, a gente precisa colocar o nome da disciplina, o nome do aluno, a escala, o nome da prancha, o que é que eu estou representando, a data e o número da prancha. Aqui, a gente consegue ver as linhas que guiam o nosso carimbo feito à mão, que são as linhas guias. Elas não podem ser menores segundo as normas, né, as normas técnicas, elas não podem ser menores que 0,3 centímetros, e as entrelinhas, ou seja, os espaçamentos, eles têm a medida mínima de 0,2 centímetros. Aqui eu mesma fiz um exemplo para vocês da caligrafia técnica, que ela é muito importante na realização do projeto à mão livre. Todas as letras e números precisam estar uniformes, atingir os limites superiores e inferiores da linha, e não pode ter letra cursiva, é um padrão também. Então, aqui a gente consegue observar essa caligrafia técnica.
Bom, as cotas, elas definem a distância entre dois pontos, podendo ser na medida de uma parede ou o vão de uma porta. O essencial é que elas sempre estejam na mesma grandeza, ou seja, elas sempre estejam na mesma medida, ou em centímetros ou em metros. E elas são locadas fora do desenho, de maneira a tangenciar esses objetos que estão sendo cotados. Então, a cota ela é composta pela linha de cota, pela linha de extensão auxiliar, pela cota em si e pelo limite de cota espessura. Aqui a gente consegue ver o limite de cota espessura com um tiquezinho, com um risquinho. Mas ele pode ser uma bolinha, pode ser uma flecha, aí vai de projetista para projetista. Eu normalmente uso o círculozinho, a bolinha, que eu acho mais interessante, mas isso aí não interfere muito na interpretação do seu desenho. Bom, falando um pouco de vista ortográfica, as vistas são projeções ortogonais, nas quais as linhas de projeção são paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção. Então, é como se a gente estivesse olhando o objeto de frente, é como se a gente estivesse olhando de frente ele em todos os seus lados. Então, eu tenho aqui um objeto, eu estou olhando ele de frente, retratando a vista frontal. É como se eu me virasse de lado e estivesse olhando a lateral dele de forma chapada. Então, isso é o que são as vistas ortográficas. As vistas ortográficas, elas foram desenvolvidas a partir da projeção de um sólido envolvente, né? Que é que a gente consegue ver essas projeções em todas as direções, originando a vista frontal, a inferior, a superior, lateral direita, lateral esquerda e posterior. Com essas vistas, por exemplo, em projetos de arquitetura e de engenharia, a gente define as plantas, os cortes, as elevações. E em projetos, por exemplo, de engenharia mecânica, você consegue mostrar todas as vistas da peça sendo representada. Então, é uma ferramenta imprescindível assim, na representação dos projetos de maneira técnica. Bom, em relação aos sistemas de representação, a planta ela é o desenho obtido a partir de um plano de interseção no sentido horizontal da edificação. É como se o observador olhasse de cima para baixo, e essa interseção ela acontece na altura de 1,20 a 1,50 do nível térreo. A medida mais utilizada é de 1,20, tá? É que eu aconselho vocês a sempre utilizar. Então, por que a gente corta 1,20? Porque a gente vai conseguir daí observar onde estão as portas, né? Porque a porta tem comumente a altura de 2,10, então é como se as portas aparecessem em corte, visto de cima para baixo. E também, dependendo do peitoril, a gente consegue ver algumas janelas. E essas plantas, elas são utilizadas para a gente ver as diferenças de revestimento de cada ambiente, as transições de um ambiente para o outro, a abertura das portas, se elas abrem para o lado direito, se elas abrem para o lado esquerdo, se elas são de abrir, quantas folhas são, se elas são pivotantes. E também ver a espessura da alvenaria, ver a espessura de quando tem drywall. Então, é assim, acredito que todos vocês já estejam familiarizados com plantas, da vida mesmo que a gente sempre vê, né, plantas de apartamento decorado, enfim. Então, elas são a maior forma de comunicação de um projeto. Já os cortes são os desenhos da interseção de plano vertical à edificação. Então, a gente tem que pensar, quando o plano é vertical, o que nos interessa são as medidas verticais do projeto, ou seja, a altura de um peitoril da janela, a altura de uma janela, o pé direito da edificação, as achuras que estão nos revestimentos das paredes e não mais dos pisos. Então, antes na planta a gente via os revestimentos dos pisos, agora estamos vendo os revestimentos das paredes, e elas basicamente nos auxiliam nessa representação. Todo projeto de arquitetura, ele precisa de no mínimo 2 cortes, longitudinal e transversal. Longitudinal é o corte feito na maior parcela da edificação, e o transversal na menor parcela. Bom, as elevações, elas são representações gráficas das faces externas da edificação, constituídas por meio de projeções ortogonais, que é igual a gente viu lá no sólido envolvente, né, das vistas ortográficas, e elas representam o número de vistas do volume construído, mostrando a aparência externa de cada uma delas.
Então, a elevação é sempre importante lembrar que ela representa a verdadeira grandeza do projeto, ou seja, a medida real de cada coisa. Por isso que ela é ortogonal, né? Ela não é perspectivada, e a partir de cada um dos lados a gente consegue observar o projeto de forma exterior. Lembrando que a gente também utiliza elevação para representação interna do projeto, tá? Hoje mesmo, no escritório, eu pedi para minha estagiária fazer uma elevação de uma loja que a gente está projetando, e ela falou assim, meu Deus, não lembro que é elevação. Então, não esqueço, porque é realmente uma matéria que a gente aprende no primeiro ano, no comecinho, mas vai ser muito usada aí em toda a nossa vida profissional. Bom, a planta de cobertura, ela tem a finalidade de mostrar a configuração da cobertura do projeto, então ela é vista de cima para baixo também, e ela tem como principal função nos mostrar a configuração do telhado. Então, se o telhado é em água, se é laje impermeabilizada, quanto ele tem de inclinação, para a gente localizar os beirais, a platibanda. Então, ele é fundamentalmente para mostrar a planta de cobertura e o funcionamento, a configuração da cobertura em si, né? Bom, a planta de locação ou implantação, ela tem a função de localizar a edificação no terreno que está inserida. Ou seja, a gente contextualiza o entorno no qual o volume se encontra. Se tem vegetação, se tem acesso, se tem calçada tátil, por exemplo, que é o que a gente vai ver no desenho universal. Então, ela mostra todos esses quesitos. A planta de locação, mais comumente chamada de implantação, ela é imprescindível na aprovação de um projeto na prefeitura, por exemplo. E ela mostra também os níveis do terreno, né? Então, ela é assim, de extrema importância para a compreensão total do projeto, assim como cada elemento qual eu já falei, mas a planta de locação, ela mostra o nome das ruas, as dimensões do terreno, então ela tem extrema importância. A planta de situação é também vista de cima, né? Mas, diferentemente da implantação, ela mostra todo o terreno que o lote da edificação está inserido, seja em zona urbana, seja em zona rural, então ela mostra o tamanho da gleba, né? Da gleba que cerca o terreno em questão, onde o projeto vai ser inserido em questão. Bom, os símbolos gráficos, eles fazem parte da nossa representação, não só de plantas, cortes, elevações, mas também do que a gente está vendo e representando. Eles não só são desenhos, como eles também são textos, né? Então, a gente tem as paredes, aqui a gente tem uma parede de alvenaria, uma parede de concreto. Aqui, essa achura, isso aqui é o que eu chamo de achura, por exemplo, igual a gente estava aprendendo. É uma achura que é universalmente conhecida como achura do concreto. Aqui a gente tem as portas, essas são as representações universais, né? Das portas em corte, das portas em planta, aqui a gente consegue ver se é pivotante, se é de correr, se ela é sanfonada. Por isso a importância da planta também, para a gente ver esses elementos secundários do projeto. Aqui a gente tem a representação da janela em corte e da janela em planta. Essa altura do piso até o início da janela é isso que a gente chama de peitoril da janela. Aqui alguns equipamentos domésticos, são diversos. Eu tenho certeza que vocês viram isso quando foram mexer no AutoCAD, que tem milhares de equipamentos domésticos. E aqui também a gente tem a nomenclatura do ambiente, em letras maiúsculas, e a indicação da área abaixo do nome do ambiente, e em metros quadrados, e ela é geralmente utilizada a precisão de 2 casas após a vírgula. Já a indicação dos níveis, definidos pela NBR 6492, então a gente tem a indicação dos níveis em planta e a indicação dos níveis em corte, eles diferem uns dos outros, né? E a indicação do norte, que precisa aparecer sempre na implantação e na planta de situação. A indicação do norte, ela é de extrema importância, porque é a partir do norte que se inicia um projeto, né? A partir da orientação solar que a gente dá início a um projeto. Então, é sempre
muito importante não esquecer do norte, que às vezes é a última coisa que a gente coloca no projeto e às vezes a gente acaba esquecendo. E todo projeto que você receber para ler, por exemplo, vai ter o norte, que é por ali que você se orienta, porque os ambientes foram alocados em tal lugar. Bom, aqui falando rapidinho do CAD, que a gente aprendeu, né, na prática, assim. Aqui é a interface inicial. À esquerda tem o ícone, não sei se está espelhado na minha tela ou não, mas a gente consegue ver que é um sistema de eixos Y e X. Tem também AutoCAD 3D, mas não é o nosso caso. A nossa área gráfica, a nossa barra de status, a nossa barra de navegação e a barra de comando. Aqui na parte superior nós vemos os principais comandos, e já aqui eu estou passando do model, que é o ambiente onde a gente realiza os desenhos, para o layout, que é a plotagem. Então, a unidade, assim como uma unidade de imagem, ela pode ser PNG ou JPG, a unidade do AutoCAD é DWG. E quando a gente plota um desenho, ou seja, quando a gente passa de DWG para PDF, para imprimir, isso se chama plotagem do desenho. Por que a gente fala plotagem? Porque geralmente, e não impressão, porque geralmente são folhas maiores, como A3, A2, A1, A0. Então, é comumente utilizado o termo plotagem. Então, o CAD serve para a gente otimizar nosso tempo, que é como posso dizer, é um tempo, né, totalmente diferente do que a gente gastaria para projetar à mão o que a gente vai projetar no AutoCAD, e é a ferramenta mais difundida mundialmente, assim. Claro que tem outros programas que já ganharam espaço, mas se você não tiver no seu currículo que você sabe AutoCAD, já complica um pouco a situação. Então, para a gente desenvolver projetos acadêmicos, também no futuro profissional, é a melhor ferramenta para a produção de desenho 2D, tá? Tem o AutoCAD 3D, mas ele é mais utilizado para o pessoal aí de engenharia mecânica, para desenvolvimento de peças. Já projeto de arquitetura civil e de arquitetura são utilizados outros programas. O SketchUp é muito comum de ser utilizado para representação 3D. Bom, chegamos aqui ao desenho universal. O desenho universal, ele ganhou abertura, ele ganhou espaço nas grades dos cursos de engenharia, arquitetura, design. Mais recentemente, ele deixou de ser uma matéria optativa para ser uma matéria obrigatória. E ele é de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer produto ou de qualquer projeto. O termo desenho universal, ele é conhecido para expressar como design e arquitetura podem ser inclusivos. Ele é comumente denominado também de desenho para todos, design para diversidade e acessibilidade ao meio físico. E ele surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, e desde então ele foi muito difundido. Se a gente pensar que ele foi criado em 1980 e ele só se tornou obrigatório há poucos anos, é um tempo bastante considerável aí para a gente perceber como a inclusão, né, e a acessibilidade em espaços públicos e privados demoraram para ganhar espaço na nossa sociedade. Bom, aqui a Escola de Design da Universidade da Carolina do Norte, com o objetivo de sistematizar os principais conceitos do desenho universal, desenvolveu iniciativas de desenvolvimento de projetos e produtos com o propósito de englobar o desenho universal. Ou seja, o que eles fizeram? Eles sistematizaram o que eles viram de necessidade para a inclusão de todos os tipos de indivíduo. Então, eles compilaram um total de sete princípios, e é o que a gente vai ver a seguir. Lembrando que o desenho universal, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente já pensa no deficiente físico, no deficiente visual, mas também a gente pode pensar, ele abrange pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que quebraram uma perna, estão andando de muleta, pessoas que utilizam bengala, crianças.
E todos nós, um dia, vamos precisar utilizar... todos nós usufruímos dos princípios do desenho universal, tendo em vista que a gente vai ficar mais velho, a gente já foi criança, então tudo isso conta e é englobado nos 7 princípios do design inclusivo. Bom, o primeiro princípio é igualitário, ou seja, possibilidade de uso equiparativo, possibilidade de uso para todos. Todos devem ser aptos, né? Devem conseguir usar o objeto em questão, assim como a gente pode ver no exemplo a porta sensorial, né? Então, ali para um deficiente visual, se ele chega perto, ele percebe pela bengala que tem uma porta, ele se aproxima, a porta abre, sem ele ter necessidade de procurar a maçaneta. Adaptável, ou seja, o uso flexível. Aqui a gente consegue ver num banheiro PNE, né? Um banheiro de portador de necessidade especial, as barras de apoio e a bacia sanitária elevada para um portador de deficiência física ou também para uma pessoa com dificuldade de locomoção, se apoiar nas barras. O uso simples e intuitivo, de fácil compreensão. O uso simples e intuitivo ele é interessante porque ele é muito utilizado para estrangeiro, porque alguém que não entende a língua do país que está, sempre vai procurar por imagens, né? Assim como se a gente fosse para um país que a gente não conhece a língua, nós vamos procurar por imagens. Então, é universalmente utilizado o símbolo do banheiro. Então, se a gente está num aeroporto de outro país e precisa ir no banheiro, a gente só vai procurar o símbolo, né? Então, ele é muito utilizado nesse sentido também. Bom, a informação de fácil percepção, ela tem o objetivo de tornar simples o uso do espaço ou manuseio do objeto. Então, aqui a gente consegue ver um mapa em braille, né? Um mapa do metrô de Nova York em braille. Então, o portador de deficiência visual, ele consegue se localizar, saber que linha pegar baseada nesse mapa ofertado especialmente para ele. O quinto princípio é seguro, ou seja, tolerante ao erro. Aqui a gente consegue ver que nunca você pode se precaver demais, porque a gente tem uma rampa com acessibilidade, com a inclinação correta, a gente tem as faixas antiderrapantes e o corrimão duplo ainda. Então, aqui, esse ambiente, ele é totalmente seguro, né, para pessoas com dificuldade de locomoção, para deficientes físicos, deficientes visuais, para crianças, para ninguém escorregar. Então, ele é um ambiente totalmente seguro, é um acesso totalmente seguro. E o número 6 é o mínimo de esforço físico. Então, a gente consegue ver ali uma torneira por sensor, né? Então, para facilitar, evitar a fadiga, esse é o principal objetivo do princípio número 6, é evitar a fadiga do indivíduo. E no princípio 7, a gente tem o uso abrangente, o dimensionamento de espaço para o uso de todos. Então, no exemplo, a gente consegue ver uma poltrona para obesos, né? A gente também consegue ver em teatro, cinema, o espaço para o cadeirante, uma cozinha adaptada para o cadeirante, por exemplo, tem a altura certa da pia, tem a altura certa de todos os equipamentos que ele pode utilizar, então isso é feito especialmente para o indivíduo em questão. Bom, o objetivo de se pensar no espaço inclusivo é oferecer ambientes com o menor número de desníveis possíveis, passagem amplas, pisos antiderrapantes, como a gente acabou de ver no exemplo, manipulação de objetos e equipamentos em diferentes alturas. Ou seja, é muito comum, existe um exercício que ele foi realizado por estudantes de arquitetura nos Estados Unidos, em que os próprios estudantes, eles pegavam uma cadeira de rodas e andavam pelo mercado. E eles viram como é complicado a questão das prateleiras, né? Porque tem prateleiras mais altas que, às vezes, eles precisam pedir ajuda para outra pessoa pegar o produto. Então, existem, eu não sei se tem algum exemplo aqui no Brasil, mas existem mercados fora do país em que existe uma seção onde todos os produtos eles estão em prateleiras niveladas para
para uma pessoa com dificuldade de locomoção, ou para uma pessoa mais baixa, para um anão, por exemplo, um portador de um usuário de cadeira de rodas. Bom, as normas técnicas e legislações servem como manuais para atender tais requisitos. O nosso principal manual é a NBR 9050, focado em acessibilidade e mobilidade de edificações e espaços públicos. É muito importante lembrar que o design inclusivo, a acessibilidade, o design universal, ele serve tanto para projeto de caráter público quanto para espaço de caráter privado. Não importa se seja público ou privado, deve ter acesso para todos e abranger os 7 princípios do desenho universal, seja um museu, seja uma casa, seja um prédio, seja uma prefeitura. Bom, aqui é interessante que para o cadeirante circular livremente num projeto de uma casa, entre sala, quarto, cozinha e banheiro, é necessária a medida mínima de 1,20 por 1,50, levando em consideração uma manobra de 180 graus. Então, o cadeirante ele sempre vai precisar de, no mínimo, 1,50 por 1,20 para realizar a manobra. As medidas é de 80 por 1,20, mas visto que ele precisa realizar a manobra, essas medidas aumentam. Mas, por exemplo, num provador de uma loja, a gente não precisa dimensionar de 1,50 por 1,20, porque nem sempre o cadeirante vai fazer a rotação. Ele pode entrar, provar e sair da mesma forma. Mas, claro que é recomendado sempre ter a área de manobra de 180 graus, ou seja, as medidas de 1,50 por 1,20. Bom, definido também pela NBR 9050, são as dimensões mínimas de passagem e circulações internas, sendo a medida de 90 centímetros o mínimo necessário para um corredor confortável e 80 centímetros livre para portas. Então, basicamente, o que esse tópico da NBR quer dizer é que a gente precisa ter, no mínimo, 80 centímetros livre para passagem. Aqui a gente consegue observar um indivíduo com muletas, né, e como ele necessita de mais espaço, de 90 centímetros. E é muito interessante essa próxima imagem, é a área de transferência. É a área de transferência de um indivíduo com pouca locomoção. Então, sempre do lado da cama, do sofá, tem um espaço para essa transferência da pessoa, né? Bom, aqui em relação ao banheiro, o lavatório necessita de abertura inferior, né, para o cadeirante poder encaixar a cadeira de rodas. Então, igual a gente encaixa numa escrivania, ele precisa que não tenha armário impedindo embaixo o seu encaixe. E a área do box precisa ter dimensão mínima de 90 por 90, tendo em vista que ou a cadeira de apoio do cadeirante vai estar dentro do box já própria para isso, ou ele vai ficar parado e não vai necessitar da área de manobra. E ele precisa da área de manobra daí no restante do banheiro, que é de 180 graus. Aqui a gente consegue ver um exemplo de um banheiro, né? É sempre importante que os banheiros eles sejam passíveis de adaptação, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então qualquer projeto é importante a gente prestar atenção se esse ambiente ele vai ser possível de ser adaptado no futuro. Aqui no projeto da cozinha a gente consegue observar total autonomia do usuário pelo fato da cozinha ter sido projetada na altura que ele necessita, não tem impedimentos debaixo da pia, não tem impedimento nenhum debaixo do fogão também, e então ele consegue utilizar todos os equipamentos domésticos num projeto desenvolvido especialmente para isso. Bom, a gente aqui também consegue ver, é muito interessante, depois que a gente aprende isso, a gente começa a reparar que sempre esteve presente os pisos táteis, mas a gente nunca parou para pensar, a gente sempre ficou, meu Deus, para que é isso, né? E uma vez que a gente aprende, nós conseguimos ver em todo lugar. Então, o piso tátil, ele serve para guiar o portador de deficiência visual. Quando ele tem esses risquinhos, essas tirinhas, é para dizer para seguir em frente. Quando aparece bolinha, é para desvios, ou para ir para a direita ou para ir para a esquerda. Então, eles seguiam através dessa diferença de textura, que o acessório deles detecta no chão, né? Bom,
Aqui para a gente explorar alguns tópicos imprescindíveis no desenvolvimento de espaços públicos é o nivelamento das calçadas e continuidade dos revestimentos antiderrapantes, guias rebaixadas e pisos táteis. Bom, sinais sonoros em semáforos para deficientes visuais, estabelecimento de vagas reservadas a deficientes físicos, idosos e gestantes, instalação de mobiliário adequado e acessível para todos e placas e marcas em braille. Aqui a gente consegue ver as vagas prioritárias de idoso, gestante, portador de deficiência física. E falando um pouquinho agora do design para todos, ou design for all, ele também é chamado de design universal, concentra-se no desenvolvimento de produtos e objetos que visam a maior qualidade de vida dos usuários. Então, tem o objetivo de contribuir para a igualdade e inclusão de todos. Ele faz a ponte entre os fundamentos científicos para desenvolver o produto e a liberdade criativa, gerando aí a diversidade de maiores objetos. É imprescindível que aqui a gente consegue ver 2 exemplos de um xadrez para deficientes visuais e um jogo Uno também com as cartas em braille. É imprescindível que para o desenvolvimento de um produto inclusivo, não só inclusivo, mas de qualquer produto, tenha participação do público-alvo para quem está desenvolvendo ter esse contato e saber as reais necessidades do futuro usuário. Aqui a gente vê que ao desenvolver um design é preciso analisar as reais necessidades humanas de diferentes tipos de limitações. Igual eu já falei, é indispensável a participação de diferentes usuários finais em todo o processo de concepção do produto. Bom, o termo Design for All foi utilizado pela primeira vez em 1994, tendo como foco inicial as implicações que o envelhecimento da população causaria nos desafios do design tradicional. Então, a gente consegue ver aqui que o foco principal do Design for All não foi para deficientes físicos, por exemplo, foi para uma causa do envelhecimento que os profissionais começaram a reparar que precisamos de novas oportunidades no mercado para englobar esse grupo. Então, aqui, todo novo objeto está intrinsecamente ligado a um processo criativo pedagógico e que o design funciona como interlocutor entre as necessidades do usuário e a concepção do produto final. Esse produto é muito interessante, que é uma plataforma de acesso à piscina para deficientes físicos e pessoas com dificuldade de locomoção, como idosos, enfim. E é isso. Essa foi a nossa aula. Agora, acredito que o professor Arthur vai me repassar as perguntas, dúvidas, e fiquem à vontade para perguntar. Caso tenha alguma dúvida que eu não saiba responder, eu vou pesquisar e depois vocês entrem em contato comigo. Sem problema. Vou parar aqui a minha apresentação. Opa, boa noite. Obrigado. Obrigado, Giovana. Nós temos alguns comentários aqui, algumas perguntas, sim, né? Eu estou correndo o chat aqui pelo aplicativo de transmissão, mas ele não permite voltar todas as perguntas. Eu tenho algumas de cabeça aqui. Só comentários, né? O pessoal está falando sobre grupos de WhatsApp, né? Formação é bastante interessante isso aí para vocês. Uma dica que eu já dei, né, em lives anteriores, é de criar o grupo e mandar o link para o tutor compartilhar dentro do grupo lá, né? Então aí vocês têm acesso e todo mundo só com um clique consegue entrar, né? Então eu vi alguns aí que já se manifestaram, né? O Samuel, mais outras pessoas aí criaram os seus grupos. Mande para o tutor, pede para ele compartilhar o link para entrar nos grupos e fica mais fácil, né? Temos muitas perguntas aqui, Giovana, das atividades práticas, né, da APA, né, aquela nossa atividade para desenhar o carimbo, o bloco, a porta e principalmente a transcrição do lavabo no AutoCAD. Eu acho que para tirar todas essas dúvidas a gente precisaria de uma aula e a gente pode até estar tentando trabalhar aí, por exemplo, o AutoCAD sendo replicado no computador para tentar explicar mais detalhadamente como que nós fazemos isso, né? Então a gente pode deixar essas dúvidas aí mais
para uma outra aula, né? Que a gente fez uma revisão geral, né, da disciplina, né? Então essas dúvidas da APA aí a gente pode estar tirando numa aula dedicada para elas, né? Que vai exigir bastante aí. Né? Mas vamos lá, vamos tentar pegar algumas dúvidas aqui. Deixa eu voltar ao chat aqui. Então, como eu falei, eu não tenho acesso a todo o chat aqui, porque o aplicativo ele é limitado, mas teve uma pergunta lá atrás, não sei quem que perguntou, sobre o escalímetro, né? Como que faz o uso do escalímetro, né? Você sabe responder aos alunos? Bom, o uso do escalímetro, ele você precisa, cada cor, né, e, por exemplo, devia estar com o meu escalímetro aqui, mas você tem a escala, e se você gira, você tem a outra escala, e daí você pode usar tanto na medida em metros, quanto na medida em centímetros, convertendo de acordo com com o que você está usando, né? Então, ele é comumente 1:20, a gente encara que seja em metros, né? E daí, se a gente for mudar para 1:20 e quiser utilizar em centímetros, aí a gente vai sentir a diferença que o que era 0,8 metros virou 80 centímetros. Então, a conversão que dá para fazer, e ele é um pouco mais complicado mesmo de entender, mas é questão de prática. E acho que é basicamente isso, assim, a gente precisa ver como cada medida de acordo com os risquinhos ali, os risquinhos eles mostram cada medida do desenho. Isso. Eu tô com o escalímetro aqui, né? Eu achei que se não fosse estar de prontidão, eu peguei aqui enquanto eles comentavam, eu tenho esse escalímetro, é interessante todos terem aí para fazer alguma medida e tal, em projetos. Então aqui o meu escalímetro, ele tem as medidas aqui de 1:20, 1:25, 1:50, 75, 100, 125. Acho que essa aqui são as medidas padrões, mas tem escalas maiores aí. Então, como que funciona isso aqui? Se eu quero desenhar, por exemplo, 1 centímetro representando 1 metro, então eu venho aqui na escala de 1:100, ó, 1:100, eu vou desenhar 1 centímetro, aí esse 1 centímetro vai representar 1 metro. Nas outras escalas é bem semelhante, né? A gente percebe que quanto maior a escala, ó, aqui é 125. Essa medida aqui não tem mais 1 centímetro, né? Ela tem um pouquinho mais. Então, conforme vai aumentando esse número aqui, a medida vai reduzindo bastante. Né? Então, se eu pegar uma escala maior, por exemplo, menor, quero dizer, de 1:20 é o tamanho de 1 metro que seria representado no desenho aqui, tá vendo? É bem maior do que 1 centímetro. Então, se eu quisesse desenhar 1 metro na escala de 1:20, ele ficaria desse tamanho, ó, de 0 até 1. Se eu quiser desenhar 1 metro na escala de 1:75, certo? Ele vai ficar desse tamanho conforme está a escala aí. Então, se eu não quero desenhar 1 metro, eu quero desenhar 50 centímetros, aí você vai variando aqui, ó, a escala que está, né? Então, ele está graduado aqui, a escala está graduada ali, certo? Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar com o escalímetro ali. Aí vocês podem estar utilizando o escalímetro para fazer as atividades práticas dessa maneira aí. Vamos ver aqui. Se eu acho alguma pergunta aqui. Podem repetir as perguntas aqui, por favor, no chat aqui, que a gente já vai tentando atender. Teve eu comecei a anotar aqui, mas depois eu me perdi. Lá no comecinho, eles pediram exemplos de aplicação de linhas, né? Como você sugere, quais casos você sugere a linha grossa, a linha fina, a linha normal, né, de 0,5? Se você consegue indicar materiais de estudo também. Eu lembro que tinha uma pergunta dessa aí que eu deixei anotado. Bom, a mais grossa, 0,7, ela é utilizada na parte estrutural, ou seja, na alvenaria ou no concreto, então ela é utilizada nessa parte mais estrutural. É importante a gente lembrar que quando o plano corta, na planta, por exemplo, a gente corta o plano, o que está em cima do plano, o que está
rente ao plano vai ser representado com mais intensidade, e o que está abaixo, o piso, por exemplo, vai ser representado com menos intensidade. Ou seja, quando é representado com menos intensidade, o grafite usado é o mais claro. Então, a gente usa a linha mais forte aí para fazer essas limitações da estrutura, da alvenaria. Na representação de símbolos gráficos, a gente geralmente usa 0,5, e nos equipamentos domésticos a 0,3, porque é o que está mais ao fundo, né? E também a gente... as linhas mais finas, elas são utilizadas na caligrafia técnica, comumente com 0,5, e também a linha traço e ponto é para mostrar os eixos do corte, né? Então, a gente, para fazer o corte transversal longitudinal, a gente precisa indicar na planta da onde que o corte está saindo, né? Então, tudo que estiver para cima do plano de corte vai ser representado, o que estiver para baixo não vai ser representado. Então, essa linha é utilizada para representar os eixos e planos de corte. Mas tem alguns exemplos lá também na tabela que eu liberei para vocês, tá? E é bem importante, acho que na apostila está lá o Neufert, o livro, aquele manual tem, assim, os mais infinitas possibilidades de linhas e de funções de cada linha. Então, vocês também podem consultar aí esse material. Nas projeções também, né, por exemplo, quando a gente vai fazer uma fachada, né, conforme a profundidade do que a gente está vendo, vai variando as espessuras também, né? Exatamente. O Fábio aqui está perguntando, quanto ao material, esquadros, lapiseira, régua T, precisa ser adquirido? Você pode pedir emprestado, se alguém tiver, né, conhecido, né, porque você vai utilizar na sua vida profissional algumas vezes, não vou falar que vai ser rotineiramente, mas as lapiseiras eu uso até hoje para fazer representações das lapiseiras, então acho que vale a pena ter lapiseiras aí de qualidade. Escalímetro também, para quem vai mexer com projetos aí, vai precisar fazer medidas, então acho que vale a pena ter um escalímetro bom, né? Agora, os outros, se tiverem para pedir emprestado, vai utilizar pouco na graduação, mas não vou falar que não vai ser utilizado, mas vai ser pouco. Mas esses materiais que eu destaquei aí, se você lembrar de mais algum que você utiliza, ô Giovana, você pode falar aí também. Mas eu acho que esses são os principais, lapiseira e escalímetro, eu acho que é fundamental. E eu acho que eu também concordo. Eu acho que investir na lapiseira e no escalímetro é essencial. A gente sempre vai usar escalímetro porque às vezes a gente recebe um projeto que está sem escala, um projeto antigo, uma planta antiga, então você vai acabar utilizando o escalímetro para descobrir qual escala está aquele projeto. E a lapiseira eu recomendo da Pentel, é a melhor que tem, e tem umas variantes dessa lapiseira da Pentel, mas se vocês derem um Google e pesquisarem essa lapiseira, vocês vão ver que a pontinha dela é fixa, não rotaciona. Então, é a lapiseira técnica, que a gente chama também, né? É aquela parte que a pontinha é de ferro, né? Ela tem uma partezinha comprida de metal, né? Essa daí que é o ideal. Tomar cuidado para não cair de ponta, que senão entorta essa pontinha metálica aí e vai quebrar os grafites. O pessoal está pedindo explicações das atividades, então, como eu falei, eu vou procurar organizar uma aula dedicada a isso. Vamos ver se a gente consegue fazer na próxima aula já essa atividade prática para atender aí as dúvidas, porque demanda bastante tempo, né, para explicar como que vai ser como que deve ser realizado, tudo isso aí. Eu diria para vocês ficarem calmos, que daí a gente faz uma aula só para tirar essas dúvidas, e fiquem tranquilos que as dúvidas vão ser esclarecidas e vocês vão conseguir realizar, assim, as atividades práticas sem nenhum problema. Sobre dúvidas sobre o software CAD, né, que o pessoal está comentando, encheu o chat aqui de perguntas. Experiência, vocês vão precisar fazer o download, né? Pode fazer da versão estudantil com cadastro lá. E só vão aprender mesmo praticando, né? Não vai ser vendo vídeo, vocês precisam ter o programa para estar praticando, desenhando o que vocês quiserem ali. No exemplo foi dado um lavabo, mas vocês podem tentar replicar qualquer coisa que vocês quiserem. Pode representar uma casa, pode representar uma árvore, uma roupa, sei lá, uma área de um lote, o que for. O importante é você estar sempre praticando. A nossa atividade proposta foi para representar um lavabo, porque nele a gente consegue
entender e aplicar os principais comandos, né? Exato. Vamos ver se tem mais algum aqui. O pessoal ainda falando de grupos. Boa noite. Gostaria de falar da dificuldade no AutoCAD 2021 em português. Os comandos são diferentes. Realmente, isso aqui é importante falar, né? Se eu pegar um AutoCAD português, eu não sei mexer. Eu também não. Eu sempre aprendi com inglês, que acho que na época que eu comecei a aprender não tinha essas versões em português, e acho que a mais tradicional é a inglesa, né? Então, a maior quantidade de material disponível também é no inglês, né? Então, o posicionamento dos botões estão no mesmo local. Existe uma possibilidade de mudar o seu AutoCAD já feito o download do português para o inglês. Eu não vou me lembrar agora de cabeça como é, mas se você der uma pesquisada, você consegue mudar. Eu aconselho a usar sempre em inglês. É muito complicado usar em português. Teve alguns alunos que vieram me chamar e eu acabei comentando, né, que o mais tradicional mesmo é o inglês e é o que mais tem material. Então, pode ser que tenha alguma dificuldade realmente, como estão encontrando aí no português, né? Perguntão pedindo sobre a APA, tal. Vamos fazer uma aula dedicada para ela, né? Vamos organizar essa semana aí. Deixa eu ver. A Thaís aqui, ó, ela pediu exemplos mais claros, né? Eu acredito que seja porque era ela mesma que comentou, que eu anotei aqui, trazer alguns exemplos. Talvez na próxima aula, se você tiver conseguir trazer algum material, né? Ou só indicar exemplos só para visualizar onde que os traços grossos, os traços finos, os traços pontos, algumas representações, né? Só imagens mesmo para ficar claro. Né? Eu acho interessante, eu vou trazer um próprio projeto lá do escritório que a gente está para aprovar na prefeitura, que daí dá para ver bem isso daí. Pode ser interessante aí você monta algumas imagens ou abre mesmo no computador mesmo. Aqui está um comentário do André. Você nos pede para trabalhar em centímetros usando a escala de 1 para 100, é igual eu comentei, né? Como trabalhar ali no escalímetro, né? Não sei se seja esse o caso, né? Da pergunta. Você sabe o que ele está questionando aqui, ô Giovana? É porque você pode trabalhar tanto em centímetros quanto em metros, né? Você só converte daí a unidade. Mas daí no caso do lavabo é 1 para 100. E para plotar numa 3, então você precisa colocar posteriormente na planta da plotagem, na tela layout, para o desenho se ajustar em escala 1 para 100 na A3. Ok. Eu não lembro se foi 1 para 100 que eu pedi, mas acho que foi. Acho que foi. Vamos ver se tem mais algum aqui. Vamos ver se tem aqui o Robson. Sobre atividade prática para registrar no PowerPoint, o lavabo feito no CAD pode ser um print da tela para melhor visualização ou tem que ser uma foto tirada no aparelho? Pode ser um print. Eu acho que com print resolve, né? É bom vocês entenderem aquela ferramenta de captura, né, do Windows, é bem melhor do que o print. Eu sempre uso também ferramenta de captura. Vocês digitem aí no Windows ferramenta de captura, quem descobrir isso daí nunca mais vai tirar print. O André está com alguma dificuldade ainda nas escalas, né? De 1 para 10, 1 para 100, correto? Então, vamos dar uma olhada no material lá e na próxima aula a gente comenta sobre isso. Vou até deixar anotado aqui para tirar dúvidas sobre essas escalas aí. Daí na próxima aula eu trago também o escalímetro e daí a gente consegue visualizar melhor também e explicar melhor isso aí. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui tem mais uma pergunta sobre escala. Professor, explica sobre a escala 1 para 20, 20 vezes menor do que o real, 1 para 50, 50 menos. Não é assim, não é essa a ideia, né? Mas acho que na
Por exemplo, a escala de 1 para 20 fica 5 vezes diferente, fica 5 vezes menor. Então, acho que a gente poderia fazer um exercício também na próxima aula sobre mudanças de escala aí também, para atender o pessoal. Então, já estou anotado aqui a dúvida sobre escala. Eu acho que está meio que unânime, né, essas perguntas. E sobre atividade prática do AutoCAD lá também, acho que a gente pode abrir o programa, né, e ir trabalhando alguns principais comandos só para entenderem, né? Apesar de ter o vídeo lá, né, dá para ir acompanhando certinho, assistir todo o vídeo, acho que dá para acompanhar, né, replicando os comandos, mas a gente pode tá abrindo ele aqui e entendendo melhor aí também o funcionamento. O Vladimir está perguntando se pode assistir a aula novamente. Sim, com certeza. Nesse mesmo link que você entrou aqui, ela vai ficar disponível. Todas as aulas ficam disponíveis nesses links aí que a gente divulga, né? Ele não some. Ô, Arthur, quanto ao grupo do WhatsApp, se quiserem me incluir, não tem problema algum, tá? Para auxiliar os alunos, tudo mais. Fica à vontade. Pode ser. Se chegar para mim esse número o link de entrada, eu posso estar passando para você. Aqui, professor, em qual formato é para ser realizada a atividade? No Word ou em PDF? Você, no formato PowerPoint, né? O formato PowerPoint que é o formato sugerido para fazer esses relatórios. Os comandos, né? A Mariana está falando que a principal dificuldade com os comandos. Enfim, os comandos é bem tranquilo, né? Se você for ver os comandos básicos lá, é line, fillet, offset, trim, arco. Então, esses comandos aí já consegue fazer quase que um projeto, né? Então, é praticar, pegar a apostila e ir desenhando e entendendo o que representa, como que utiliza esses comandos, né? Os blocos, vocês conseguem fazer o download, né? Pode digitar lá, dar um Google lá, digita lá, download, blocos, aí vocês conseguem, vocês vão baixar um arquivo, né? Então, aí você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo que vocês estiverem trabalhando, mudar a escala, né? Muito provavelmente vai estar com a escala um pouco diferente, aí vocês conseguem trabalhar com eles. Mas esses blocos aí tem que fazer o download separado. Vamos ver o que mais. Eu entendi. Vamos ver aqui. Eu entendi só a carteirinha de estudante. Quais outros documentos? Então, você pode fazer com a declaração de matrícula, e vocês podem solicitar a declaração de matrícula fazendo a solicitação pelo WAE, demora 3 dias úteis. A carteirinha também funciona. Eu já vi gente conseguindo com boleto, né, da instituição. Consegue comprovar de várias formas, eles só precisam saber que você é estudante. Alguns comandos específicos, né, o Enter, por exemplo, não é o botão de Enter, sim o espaço, isso sim. O Aleph tá mandando o link, mas não aparece no chat aqui, por algum motivo o link não aparece. Acho que é melhor encaminhar para o tutor e o tutor encaminhar para a professora aqui, que é mais fácil. Mas é isso aí, o pessoal está pedindo para comentar sobre estudo de caso. Se eu não me recordo do estudo de caso, o estudo de caso é sobre o SESC 24 de maio, do Paulo Mendes da Rocha, da MMB Arquitetos. Bom, o estudo de caso, vocês precisam ver se esse próprio projeto que eu apresentei para vocês, ele respeita as normas do desenho universal. Aí vocês vão ter que procurar o projeto online, tem diversas informações sobre esse projeto, é super famoso, foi premiado, então vocês conseguem encontrar essas informações online e fazer aquele breve histórico sobre quem é o arquiteto, a breve introdução ao projeto, igual eu já fiz até no estudo de caso, então vocês podem até pegar essa parte que eu fiz e dar uma aprofundada.
e vocês precisam ver se esse próprio projeto abrange todas as características do desenho universal. Então, não é para fazer sobre um projeto novo, é para fazer sobre o próprio CS 24 de maio, então todos os alunos farão no mesmo projeto. Certo, e é para identificar o que no projeto lá? Só explica melhor para eles. Os 7 desenhos os 7 princípios do desenho universal, né? Se atende ao uso igualitário, se é acessível, se é acessível para deficiente físico, para deficiente visual, se tem as placas de localização, enfim, aqueles 7 princípios lá que a gente aprendeu. Ok. Entendi. Então é para visualizar o projeto, né? Você encaminhou aonde que eles conseguem visualizar, né? Procurar o projeto, ler a apostila e tentar traduzir, né, os princípios que foram aplicados nesse projeto, né? E vocês vão relatar a opinião de vocês a respeito sobre isso. Uhum. Tudo bem? Angélica, deu para compreender? Qualquer coisa, manda alguma dúvida mais específica que se você não conseguiu compreender. Agora que eu consigo fazer a edição, deletar aí. O João, esse aqui, conversa com o tutor, né? Vê se ele consegue te ajudar nesse sentido aí. Bom, as dúvidas que foram relatadas vão mandando aqui. Tem alguns minutos, né? Por enquanto é isso. Os comentários que eu consegui pegar no chat aqui foram atendidos. A espessura da linha para as paredes no CAD é 0.15 ou 0.25? Uma pergunta aqui. Nossa, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem lá na apostila certinho. Eu acho que está configurado lá. Sim, né? No vídeo, né, que você faz, Tá lá configurado. na prática tá mostrando a espessura, a pena, né? A espessura que fala é a pena, né? Isso. O estudo de caso faça em Word? Isso, pode ser. Pode salvar um PDF também. O estudo de caso não tem essa necessidade aí. Só a APA, né, que vocês precisam entregar no PowerPoint. Então, Cristiano, eu vou tentar... Não vai ser especificamente sobre o AutoCAD, então a gente viu algumas necessidades aqui, a gente vai trazer alguns exemplos, né, de representação gráfica, né, mostrando os tipos de linha, espessuras variadas, traço ponto, cheia, mostrar algumas variações aí de escalas, né, como que faz o entendimento, a leitura e a aplicação, e tentar abrir, né, o CAD mesmo e aplicar. Agora não vai ser uma aula dedicada a isso, né, o AutoCAD para vocês aprenderem, como eu disse, só praticando mesmo ou procurando algum curso específico, né, aí no foco não é ensinar vocês a aprender o AutoCAD, é só apresentar a ferramenta e mostrar a importância dela aqui para a vida de vocês aí, como profissionais. No relatório de estudo de caso não tem a necessidade de apresentar a foto, né? Você pode relatar. Você precisa das fotos na APA. Mas do estudo de caso, se for possível, é interessante você comprovar com imagem. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil o entendimento. Isso. Aqui já respondemos, tem as perguntas duplicadas. Beleza. É isso aí. Então, vamos tentar organizar uma outra aula um pouco mais aplicada, né? E aí a gente pode estar conversando mais na próxima. Eu vou divulgar para vocês a data, né? E a hora para a gente se encontrar novamente aí para essa nova explicação. Beleza? Quer comentar mais alguma coisa, Giovana? Não, eu acredito que é isso. É só para falar para vocês ficarem calmos, que vocês vão conseguir realizar tudo, a gente vai tirar dúvida, não se desesperem. E o AutoCAD, eu acredito que vocês... tem muito tutorial online no YouTube, muito, muito mesmo gratuito, mas eu acho que procurar um curso também ajudaria muito, um curso específico para isso, tá?
E como o professor falou, é muita prática, não adianta só assistir o vídeo, tem que indo ver o vídeo e reproduzindo no seu próprio programa, tá? Então, é isso, fiquem calmos que vocês vão conseguir realizar as duas atividades práticas aí. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, Giovana, pela participação, pela aula ministrada. Agradeço a todos os alunos que participaram, nosso tempo aqui esgotou e a gente se encontra na próxima aula. Então, a gente vai divulgar. Até mais, então. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.